Olá, boa noite a todos. Mais uma live. Hoje nós vamos receber o Renan Quinalha. Oi, Basílio, tudo bem? Como vai você? Boa noite. Vamos aguardar as pessoas ingressarem. Daqui a pouco o Renan estará conosco. Agora eu já estou ficando expert de incluir o título. Agora já não vacilo mais, nem demoro mais. O Renan daqui a pouco vai ingressar na live. O tema hoje é palpitante, porque recentemente a Magazine Luiza colocou a questão afirmativa e deu muita polêmica. Então o Renan vai falar sobre isso. Agora eu já tô assim, rapidinho. Você viu que rapidez que eu fixei? Agora já tô íntima já. Não tenho mais dificuldade de fixar o tema. Olá, minha querida. Boa noite. Hoje nós vamos ver o nosso querido, né? Né, Francesca? Eu também, imagina. Não, Basílio, ainda falar de racismo reverso no país que não terminou o racismo ainda e nunca houve racismo para branco, né? Quer dizer, é um absurdo, né? Esse tema é muito importante nesse momento, né? Vamos aguardar o Renan chegar. Pois é. Não, e a discriminação, a quantidade de negros no trabalho é muito pequena, né? Então, como que vai falar disso, de racismo reverso no contexto que nós temos? É como a presidente do tribunal, olá, Matheus, a presidente do tribunal falou com a gente. Ela falou, o Renan tá falando aqui comigo. Então, como vamos falar de racismo, a quantidade de negros no mercado de trabalho, como a presidente do tribunal falou? Ela falou assim, gente, a Hilma, a quantidade de negros lá no tribunal é pequena. Como que você vai falar de uma circunstância que nós estamos vivendo assim, acentuada? Não, assim, olha, eu acho que no Brasil nós estamos num momento muito assim, fora da ciência, sem conceito, e é uma divisão assim. As pessoas falam por falar, elas sem nenhuma profundidade, né? Então é um momento muito delicado. Por isso nós temos que aprofundar bastante na ciência, né? Porque não dá para ficar assim deixando umas questões tão sérias dessa, tanta ignorância. Ô, Leandro, que bom que você está aqui. Oi, Cirlei. Leandro, é a primeira vez, não é a segunda vez que você vai assistir a nossa live, porque você viu a do Túlio, eu não sei se você viu da Francesca. Ai, que bom que você está aqui. Apareceu o convite para você, Renan? Vamos ver se já apareceu o convite para o Renan. O Renan já está aqui conosco. Ah, ele é uma graça, né? Cirlei, ele a gente conhece desde quando era estagiário, né, Cirlei? Você já recebeu o convite, Renan? Deixa eu ver se o convite do Renan tá.
Já pedi pro Renan entrar. Oi, Ah, Renan. agora sim. Tudo Eu tô bom, ficando, Patrícia? eu tô ficando especialista nisso aqui agora. Já tô até contente, porque agora eu já consigo até Arrasou. chamar você. Chamou rapidinho, é que você tinha acenado primeiro, aí eu não consegui mandar o convite. Tudo bem? Eu estou ótima, querido. Você não sabe o Que quanto eu estou bom. feliz de te receber aqui. Também, muito feliz de te rever. Quanto tempo já, né? A gente só se vê nas redes sociais. Só, mas você é assim, um rapaz muito ocupado, né? Então, mas sabe que uma coisa? Desde que eu iniciei esse projeto, você já estava no meu espectro, né? E aí eu falei assim, não, mas agora eu vou pegar ele. Aí você adoeceu, eu falei, não posso nem chamar. Aí a Covid me pegou antes, né? Pô, Mas eu recuperei. nossa, mas que sofrimento, né? E eu acompanhando, né? Ah, É, meu querido, olha, meu projeto, quando eu fiz, ele tem um objetivo de inspirar as pessoas. E, inicialmente, eu falo por que eu trouxe o meu convidado, por que ele me inspira. Eu lhe conheci como estagiário. como estagiário ainda, lá em 2008, mais ou menos. Exatamente. E aí, primeiro eu te achei lindo, né? Porque eu te acho lindo, né? Então, isso não é o importante. Isso não é o importante. Aí, quando a gente começou a conversar, eu achei assim, a sua maturidade emocional tão profunda e você é tão lógico nas questões de se posicionar. E eu fiquei tão admirada com você. E eu falei, nossa, que gracinha ver um jovem assim, lúcido. Isso, mas acho que o adjetivo mais correto que eu poderia lhe repassar é ser lúcido. E aí, eu olhei para você um dia, não sei se você vai se lembrar. Eu falei assim para você, você vai ser muito famoso. Você se lembra? Eu lembro de você falar. Então, eu tenho um feeling, sabe, do potencial do outro, assim, de ver onde que vai dar. E eu olhei para você, quando eu vi aquela lucidez, aquela lógica, aquela disposição com a vida, eu falei assim, você vai ser muito famoso. Olha a minha predestinação para você, não aconteceu? Que Ainda não fofo, tô né? famoso, mas tô na luta aí. Não, você já é famoso, amor. Você já está consolidado, você é famoso. Aí teve uma circunstância que a gente teve juntos, que foi quando eu fui dar a primeira aula, e você também. Foi em Sim, 2009. a gente foi Gente, junto lá para Unimap. exatamente. Nós dois nervosos, né? E você nervoso e eu nervoso, porque nós íamos dar 8 horas de aula. Eu A numa gente, sala e você na outra. e assim, a gente não podia estrear assim, com 2 horas de aula. A gente tinha que ter estreado de uma forma tão robusta, amigo. Não precisava, não poderia Pois ser é, assim. era uma rave, né? Uma maratona, 8 horas de aula seguida. Ali era 4 na sexta-noite e 4 no sábado de manhã, né? Não, e aí você lembra de uma menina que foi com a gente, não sei se ela foi nesse dia, ela falava assim, Patrícia, é muita palavra, 8 horas de aula. Foi a melhor definição. Foi realmente uma estreia, assim, complicada. Gente, como que a gente é louco de arriscar desse jeito? Como a gente estreia para uma pós-graduação, 8 horas de aula full time? Gente, olha, também depois disso nunca mais tivemos problema, né, Renan? Pois é, e depois a gente seguiu dando aula mais tranquilo, né? Na hora que acabou a aula, a gente foi tomar cerveja. A gente falou, uau! Foi mesmo, eu lembro que a gente foi aliviados, né? Já depois dessa aula da maratona toda, Gente, e foi muito bacana. muito bacana. Aí, assim, e de lá, e depois disso, eu não sei se eu quero pegar assim, o livro do professor. Aí teve aqueles momentos lindos com o professor, né? E aí tem um livro dele que ele fala você. Eu quero ver se eu acho ele aqui. Peraí, eu tenho aqui. Pois é, esse livro eu procuro aqui, eu tenho um exemplar também, eu estava montando hoje a estante, eu não encontrei esse livro ainda. Você não Eu tem? encont... Você não tem ele? Eu Então, tenho. eu tinha um exemplar e não encontrei. É o do Ah, eu curso vou de Direito arranjar do para você. Trabalho, não é? Eu vou arranjar para você, tá bom?
Eu Porque quero você não muito. pode ficar sem, né? Aqui, Pois é, eu vi ó, até um com dedicatória dele, mas eu não achei esse que ele colocou o nome. esse. Não, mas uma dedicatória à mão só, eu achei um. Eu não achei o que Não, tem o esse meu tá o nome. seu nome. Olha Pois aqui. é. Isso aqui, olha aqui, ele escreveu. Meus agradecimentos aos professores Valquir, Otávio Pinto e Silva, Tulo Marconi e Renan Quinalha, pela troca de ideias sobre o título do livro. Você se lembra quando ele estava querendo saber o título do livro, aí vocês tiveram Sim, ele opinião? intrigado com esse livro e a gente conversou um monte. E aí, Pois é, eu não achei esse exemplar do meu livro, você desse não tem? agradecimento Eu vou dele. arranjar um para você, tá? Ah, eu quero demais, quero demais. Aqui, ó. Aí depois ele põe a Patrícia Helena pela colaboração, que é o que ajudava ele a organizar, né? Você lembra? Os 3 livros que a gente organizou. Mas, amigo, assim, eu tenho você no meu coração mesmo à distância, porque a gente teve coisas tão legais juntas, quando você veio aqui em casa, né? E agora Sim. eu quero logo, logo que você venha aqui em casa, viu? Quero voltar. Assim que a gente puder circular um pouquinho mais, eu vou É. até aí de novo. Porque você é uma pessoa da minha afeição. Mas você Entendeu? sabe que esse carinho também é recíproco, esse amor à primeira vista que Nós a gente dois teve já no escritório. Mas essa admiração, esse carinho é recíproco e muito legal lembrar desses momentos. Agora passou um vídeo na cabeça, né, dessa aula na Unimep, em Piracicaba, lá na pós de Direito do Trabalho, Isso. esse tempo no escritório. Então eu fiquei muito feliz, acho muito bacana esse projeto que você tem feito de ocupar... Ai, gente, não é possível. Aqui tinha travado. De ocupar o Instagram com esses diálogos e fiquei muito feliz quando você me convidou para estar aqui para a gente relembrar um pouco essa história e poder conversar, né, sobre essas coisas que nos movem, nos inspiram. Isso. E assim, e você é uma pessoa que me inspira. E para isso agora, para você inspirar outras pessoas que estão aqui assistindo nossa live, eu quero que você conte a sua história. Como que foram suas escolhas? O que te levou a fazer o que você faz? Eu sei porque eu lhe acompanhei. Né? Uhum. Meu coração se emociona de ver você brilhando e eu desejo que você brilhe muito mais. Diga para mim, diga para nós todos a sua história. Sim, a minha história sobretudo essa mais recente, né, que eu acho que está relacionada a opções profissionais, assim. Eu, quando fui fazer vestibular, não tinha a mínima ideia do que eu ia prestar. Eu ia bem na escola, estudava muito e gostava de estudar já e tal, só que não tinha muita clareza. Fiz curso técnico de telecomunicações no ensino médio. Então, eu queria prestar engenharia. Eu era uma pessoa dos números, não era das letras. Não assim, acredito, né? eu não sabia. Pois é, apaixonado por matemática, por física, queria ir para essa área. Prestei treineiro de exatas no 2º ano do ensino médio. E aí, no 3º, eu fui tentar ver o que eu ia fazer. E aí comecei a olhar, pensei em economia, que misturava direito com matemática, exatas. E aí decidi prestar... Na hora de entregar a ficha, eu falei, acho que eu vou colocar direito, porque eu tinha lido uma matéria dos 100 anos do Largo dos 100 anos do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né, da Faculdade de Direito da USP. É uma coisa linda, né? Em 2003. Pois é, eu lembro de indo para o cursinho ver um jornal que tinha esses 100 anos, enterrar uma arca ali, e eu estava me politizando, estava estudando num colégio federal, de ensino técnico federal, na Escola Técnica Federal de São Paulo, que tinha muito movimento estudantil, eu estava me politizando, e eu achei aquilo ali fascinante, né? Como estava enterrando uma arca, tinha a prefeita, que era a Marta Suplicy, e uma discussão de depois de 100 anos reabrir aquela arca, né? Para dizer como a gente estava, o mundo, e como vai ficar. E eu achei aquilo super interessante, nunca tinha pensado em direito, porque eu não tenho advogado na família, não tenho juiz, não conheço ninguém da área do direito, não conhecia, né? Hoje em dia, enfim, a maioria dos meus amigos, pessoas com exceção do direito, mas não conhecia até então, e aí eu decidi, na hora de entregar a ficha da FUVEST, a inscrição, eu coloquei direito, e só prestei na USP direito, porque eu não tinha clareza do que eu queria, estava nessa indecisão e tal, e aí eu passei, comecei a fazer a faculdade de Direito. Mas eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu já estava também como ativista do movimento estudantil, né, desde o ensino médio, então já estava engajado em várias questões. Estava no sangue, né, Renan? Já estava acompanhando, era governo Lula no começo, eu já estava à esquerda do governo Lula, criticando o governo Lula, reforma da Previdência. E aí eu entro na faculdade, me envolvo com os grupos políticos e tal,
E na sala de aula eu tenho uma certa decepção no começo, porque eu achei muito quadrada a sala de aula, né? Eu Mas achava é o quadrado, direito direito. é quadrado, né? Aquelas salas, aqueles quadros Tudo antigos, né? Aquele quadrado, amigo. peso da tradição, aquela coisa meio sufocante. E aquilo tudo não me inspirou muito no início. E eu tinha um professor de sociologia na São Francisco, que é o Rui Braga, que se tornou meu primeiro orientador de iniciação científica. O Rui estuda sociologia do trabalho, inclusive, um cara super legal. E aí eu conversava muito com ele, né? Antes de entrar, podia fumar naquela época na faculdade, ele ficava fumando o cigarro dele, eu conversando com ele. Eu falava, Rui, mas eu não estou gostando desse curso, eu vou para Ciências Sociais. Ele falava, não, não vai não, você passou em Direito, é muito difícil. Termina esse curso, depois você faz Ciências Sociais como uma segunda graduação e você vai ter o mercado de trabalho mais aberto, porque eu tive muita dificuldade para fazer mestrado, doutorado, né, me estabelecer como professor da USP. E aí eu segui a recomendação dele. E foi muito bacana porque eu me encontrei no direito. Foi, é muito legal isso de às vezes você conversar com uma pessoa que te mostra um outro olhar ali, né? Porque eu era muito imaturo, eu também estava achando que a faculdade eu ia gostar de tudo 100% do tempo. E nenhuma faculdade, nada na vida, né? A gente gosta de fazer toda hora o tempo inteiro. Então, eu acabei decidindo daí ficar, né? E aí fui me encontrando nos direitos humanos, na sociologia do direito, né? Entrei no PET com o José Eduardo Faria, que foi meu orientador tutor no começo, né, do meu TCC também. Aí conheci o Rui Braga, fiz iniciação científica, fui me dedicando à atividade de pesquisa. E aí foi muito curioso como eu encontrei o direito do trabalho, que foi a única área da graduação, a única dogmática que me interessou para eu trabalhar como advogado, porque eu queria ser professor. Tem mais a ver, né? Porque é mais social, mais sociológica, mais fenomenológica, né? Então tem muito a ver com você, né? Exato. E aí foi também um fascínio, assim, porque eu fui ter aula de direito do trabalho no terceiro ano, tive aula com o Paulo Vieira e com o Malê, e os dois eram ótimos professores, eu gostei, mas eu tinha bolsa de pesquisa, trabalhava na GV como pesquisador, né, estagiário. E aí foi no quinto ano já, quando eu era aluno de Direito do Trabalho, escolhi o fechado Direito do Trabalho, só tinha disciplinas de Direito do Trabalho no quinto ano. E aí eu estava no quinto ano, acabou minha bolsa de iniciação científica da FAPESP, né? E aí eu pensando, o que eu vou fazer da vida? Eu tô acabando a faculdade, já não podia contar mais com a ajuda do meu pai e da minha mãe, tava querendo sair de casa também, né? Já tava crescendo. Aquelas coisas, né? Livre. Querendo morar sozinho. E aí eu vou para um colega meu de primeiro ano de curso, fala assim, olha, Renan, por que você não vai no escritório que eu trabalhei? Estão procurando alguém de direito de trabalho, é um escritório pequeno. Porque sabiam que eu era muito de esquerda, que eu não gostava de escritório, essa ideia. Aí eu falei, eu vou lá, né? E aí eu, que sempre ia de camiseta para a faculdade, né? Às vezes bermuda quando tava calor, papete e tal, eu chego de social nesse dia na aula da Valquir. E aí a Valquir, depois da aula, fala para mim assim, fala, Renan, mas por que você tá social desse jeito? Eu falei, eu fui fazer uma entrevista num escritório, Valquir, eu tô precisando trabalhar, preciso de um estágio e estou terminando a faculdade e tal, e direito de trabalho é a única coisa com que eu posso trabalhar. Ela falou, olha, mas eu tenho um orientando que está indo fazer o sanduíche fora, que é o nosso amigo comum, o Túlio. O Túlio! E aí o Túlio Massoni, que está indo fazer o sanduíche fora, ele inclusive vai dar algumas aulas desse curso meu e tal, você podia ficar no lugar dele, com a Mauri, que foi meu orientador, eu tenho um carinho enorme e tal. E aí a Valquíria, junto com o Túlio, que tramaram isso. Né, de me levar até o Amauri. O Amauri Mascaro Nascimento, para quem está entrando aqui, não pegou o começo. E aí eu vou fazer a entrevista no outro dia. Eu não tinha gostado da entrevista no outro, porque eles queriam que fizesse fórum e direito penal. E eu não tinha carro na época, não lembro a questão assim, mas eu não tivera que ficar viajando e tal. Eu falei, putz, não vai rolar esse escritório já. Você já sabia. Aí já sabe quando você sai da entrevista, já sabe que não rolou. Então, quando eu falei com a Valquíria, me deu uma esperança, assim. E aí a Valquíria e o Túlio tramaram. E aí eu fui fazer essa entrevista com o professor Amauri. Então, eu cheguei lá no escritório, naquela recepção, né? Que depois fiquei lá quase uns 8 anos bem ali. Mas fiquei ali esperando tal. Aí o Túlio me chamou. Tá.
Aí o professor, né, com aquele jeito dele, na sala dele ali, pediu para eu entrar, sentei, conversamos. Olha quem tá aí, a Vivi, lá da Mascada. Ah, Vivi! Saudades, beijo, Vi. E aí foi isso, eu cheguei lá meio sem saber direito, assim, né, e óbvio conhecia a professora Mauri dos livros, de usar os livros, mas não sabia o que ia acontecer e tal. E aí comecei a trabalhar e fiquei estagiando. E aí o Túlio viajou, ficou fora uns meses, né, na Itália, na Espanha. Aí quando o Túlio volta, o professor, eu não sabia o que ia acontecer também, né, porque eu falei, entrei para substituir nesse momento e tal. Aí o professor falou, olha, eu quero que você fique, tem espaço para você também aqui, e gostei muito do seu trabalho e tal, e aí me convidou para ficar. E aí eu e o Túlio já éramos amigos tal, e ficamos trabalhando juntos nesse período todo. E aí foi muito legal, porque o escritório me possibilitou, né? Eu tinha um trabalho ali, podia pagar minhas contas, podia fazer as viagens que eu precisava, comprar os livros que eu queria. Exatamente. E aí eu consegui fazer outra graduação, né? Fiz Ciências Sociais, consegui fazer o mestrado que eu queria lá atrás, né? Então fiz o mestrado, consegui fazer o doutorado. E eu saí do escritório só quando eu fui fazer o sanduíche do doutorado fora, nos Estados Unidos, que aí eu me afastei inicialmente, mas depois eu também não quis mais voltar para advogar, porque aí minha vida foi tomando esses outros rumos e eu já queria dar aula mesmo. Eu falei, não, agora eu preciso fazer um giro e, né, por mais que eu conciliasse as atividades, eu acho que quando você também quer apostar numa coisa, você precisa desinvestir a energia de um lugar e botar na coisa nova, né? Eu acho que vai abrindo possibilidades e oportunidades. Você tem que focar, né? Acho que quando mais você foca, parece que o universo vai conspirando e vai te apresentando, né? É uma questão portas. mental, né? Porque você começa a vibrar e abrir, aí tudo vai fomentando, né? E eu acredito. Ó, a Vi dizendo uma pena para nós. Mas eu tô morando perto, hein, Vi? Quando vier no escritório, vamos marcar café. E aí eu acabei saindo, né? Fiz o doutorado fora um período, fiquei 1 ano. E aí quando eu retornei naquela pressa de terminar a tese, né? De últimos meses, que a gente fica maluco com o doutorado. E aí eu prestei um concurso logo em seguida, porque a Unifesp estava abrindo uma série de concursos para a Federal de São Paulo, né? Onde eu dou aula hoje. Estava abrindo uma série de concursos para o direito, para formar um curso de direito, que, aliás, foi aprovado depois de 3 anos e pouco de trabalho, a semana passada, pelo MEC. Então, vai haver graduação em direito agora na Uma pena que eu Unifesp, ainda a não partir do posso ano que vem. fazer, porque eu não tenho doutorado completo, tem que estar com doutorado completo. Mas vão abrir os concursos mais em seguida, então é mais para frente. Então, vai dar tempo de terminar doutorado. Dá tempo de eu terminar meu doutorado. Vai ter concursos mais adiante, fica tranquilo. A gente espera, né? Porque precisa. A gente tem hoje uns 13, 15 professores, a gente precisa de pelo menos uns 30 para dar conta de um curso funcionando a tempo integral, tarde, noite, enfim, né? Integral e noturno. Então vai ter mais oportunidades para frente, sim. Então é isso. Aí eu fui mudando e aí eu consegui me encontrar. É muito curioso isso, né? Porque é por isso que é legal saber a história, né? É uma trajetória e na minha vida foi muito isso. Eu não sei se é porque eu sou sagitariano, se é porque eu tenho esse perfil mesmo de personalidade, que é Freud que explica, eu não sei de onde vem, mas que eu sou muito tranquilo e que eu vou deixando as coisas também me levarem, né? E o que vai acontecendo, eu vou sabendo aproveitar a oportunidade também, mas mantendo algum foco. É muito instintivo, né, amigo? Você é muito instintivo, né? Você se ouve, né? Eu acho que é isso, de entender o que está acontecendo e ter uma tranquilidade, talvez essa lucidez também ter uma certa lucidez de ver as coisas e deixar... É impressionante isso em você. Era uma questão cirúrgica, sim. Te distinguia das demais pessoas, a sua lucidez. É impressionante isso. Acho que isso é de outras vidas. Talvez. Você era novinho demais, você é tão lúcido. Talvez venha de outros lugares, assim. Mas foi muito bacana, assim, porque é isso. Eu tive uma experiência incrível, né, com o professor Amauri. Gente, eu vou tirar uns comentários para o pessoal ver melhor o Renan, tá? Beijos, depois eu volto no finalzinho. Porque as pessoas não te vê, porque fica comentando no seu rosto. Fica na cara. Logo do meu convidado, né? Continua, amor. E aí foi muito bacana porque, no fundo, foi isso, né? Eu consegui, de alguma maneira,
fazer algo que me acrescentou tanto, né? Que me fez conhecer pessoas tão bacanas, né? Você, o Túlio, a Vivian, que está aqui, enfim, eu tive contato com tanta gente bacana no escritório. E o professor, né? Uma experiência incrível com Nossa. ele ali, que era uma fonte Um de democrata, sabedoria. né? Gente, Muito, muito, muito. Nossa, Muito aberto, generoso e que generoso. ouvia, né? Enfim, eu era um moleque ali, ele perguntava opinião e Era conversava bonitinho e isso tratava dele, né? como um igual. Ele tratava todo mundo como Não, igual. ele pediu para eu revisar o livro dele. Eu falava assim, professor, mas eu não tenho condições de revisar seu livro. Eu não tenho nada para te oferecer. Ele falou assim, eu quero sua visão de leitora, porque você é muito crítica. Só isso que eu quero. Olha que coisa. E aí, toda É muito semana, eu bacana. ia lá falar com ele sobre isso. Na verdade, no fundo, ele me colocou para debruçar, né? Mas, assim, foi uns momentos ricos que eu tive com ele também, com essa coisa de tratar a gente como igual, né, Renan? Eu acho que é isso. Esse tratamento como igual é algo que nos coloca em outro lugar, assim, né? Então, acho que eu cresci muito nesse período. E aí eu fui me aproximando mais das questões que também me interessavam. Enfim, eu sempre gostei muito de direito do trabalho, de estudar, né, de trabalhar. O trabalho ali era muito gostoso no consultivo, né? Enfim, que tinha com ele, dos pareceres, de pesquisar e tal. Eram casos que sempre vieram novos. Então, aquilo sempre me intrigou muito, né? Pensar o direito assim. Mas eu também fui trilhando, né, outros caminhos no campo dos direitos humanos. Então, fui trabalhar na Comissão da Verdade durante um período com o escritório, que foi algo que sempre me tocou muito, a questão da violência de Estado, da ditadura e a reparação desses crimes. E o contato com o movimento social, né, de familiares, de mães de desaparecidos, Isso de foi pessoas que demais, né, perderam Renan? Isso seus foi entes. demais. Isso foi divisor de águas, né, Renan? Foi, de acompanhar, de ver os depoimentos, né, de você ver tudo isso que acontecia e como isso tocou as pessoas, né, porque uma coisa é ler nos livros, mas eu diariamente via os depoimentos, ouvia, né, sentia aquilo. Então isso me tocou muito para esse campo dos direitos humanos e eu comecei a investir muito nisso. Então meu mestrado foi sobre justiça de transição, né, um conceito sobre como o direito repara essas violações de direitos humanos, né, depois de guerras civis, de regimes autoritários. E eu também fui me assumindo como um homem gay, né, descobrindo a minha sexualidade e tudo mais. E isso também foi abrindo um novo horizonte para mim, né, porque parece que tudo que eu vou descobrindo é algo para um ativismo também, que eu preciso mudar o mundo a partir disso. Mas você sempre teve essa visão, né? Você sempre Sim, teve. Você sempre teve. uma visão engajada, né, de tentar modificar a volta, de tentar buscar. Então eu comecei também a trabalhar muito essas questões LGBTs. Aí no meu doutorado eu já cruzei a questão da ditadura com a questão LGBT, né, nas minhas pesquisas e tal. E fui trilhando um caminho a partir daí também, como pesquisador, como ativista, né, nessas questões. Então eu sou muito feliz e grato assim, a essa trajetória, né, porque quando eu olho para trás eu vejo que não foi nada planejado do início, né? Não sabia onde eu ia chegar, ou como eu ia chegar até ali. Eu nunca fui muito de fazer os planos. Eu ia deixando as coisas acontecer, ia, né, vendo qual era o próximo passo e vendo o que se abria. E foi muito bacana olhar, né, retrospectivamente depois e entender, falar, nossa, tem uma certa coerência nisso, né? De eu ter buscado, né? E como eu fui no escritório, direito de trabalho, fui me aproximando e descobrindo a questão Comissão da Verdade e as minhas questões pessoais, da sexualidade também me levando a isso, e como tudo isso foi se juntando, e eu descobri um campo de atuação, né, de produção teórica das minhas pesquisas, dos meus livros, das coisas que eu gosto de fazer, né, das palestras. Eu gosto de... e sempre topo os convites para viajar, né, quando dava, agora tudo está virtual, mas de democratizar o saber, né, de circular, de poder trocar com as Isso pessoas. nós aprendemos bem, né? O professor era assim, né, Renan? Exato. Você teve uma escola boa, né? O professor não parava, né? Já para todo que é lado. Não saber dizer não, né? A gente vai topando, vai topando. E isso é muito bacana, assim. Então é uma trajetória que, enfim, eu fico feliz, assim, de olhar em retrospecto, porque tem um pouco, não tem essa coerência de partida, não foi tudo um planejamento que eu fiz e que eu fui atingindo, mas foi algo que naturalmente também foi acontecendo a partir das minhas escolhas, do que eu sentia que eu devia fazer, né? E muitas vezes por coisas incertas. Eu estava no escritório ganhando bem,
né? Ali, depois que o professor faleceu, eu tinha uma relação muito boa com a Sônia, com o Marcelo, me chamaram para ficar ali na gerência técnica do escritório e tal, e eu topei ficar um período, mas eu tinha uma perspectiva de fazer uma experiência nova para mim, que era um sanduíche fora no doutorado, né? De ficar um ano fora. E aí eu falei, nossa, eu vou deixar de ganhar e vou para lá para só gastar, e gastar em dólar. Mas eu falei, eu vou. Isso. Né? E aí depois, quando eu tive que sair também, eu falei, eu vou sair, né? E vou ver o que eu vou fazer, porque eu também não tinha nada certo. Né? E eu falei, eu vou e vai acontecer alguma coisa, vai dar um jeito. Né? E, de fato, as coisas foram acontecendo. Olha, Né? olha E que foi muito legal, legal. olha que legal essa inspiração, né? Para as pessoas verem que tem que apostar, né? Tem que apostar, eu acho que... E tem que ser inteiro, né, Leandro? Você percebe que tudo que você passou na sua história aí é inteiro, né? Ser inteiro. Aí eu lembrei de um poema do Fernando Pessoa. Ele fala assim, graça do corpo nu que invisível se vê. Ser tu todo o tempo inteiro. É lindíssimo isso, né? E é isso, eu acho que tem que aí se tem jogar, mais né? uma palavrinha só. Nada teu exclui ou exagera. Ser tu todo. É isso. É demais. É exatamente isso. É um lema, né? Assim, que eu acho que é se colocar, se entregar. É evidente que tem preocupações materiais. Eu tinha ali, eu tinha que pagar minhas contas, né? Eu já dependia do meu pai e da minha mãe, não podia mais contar com a ajuda. Já estava numa outra situação. Então, eu tinha uma preocupação, mas é isso. Eu guardei um dinheiro e eu falei, eu vou fazer essa escolha, eu vou apostar. Né? E vai acontecer, alguma coisa vai abrir um caminho e você vai trabalhando as relações, você vai perguntando, você vai vendo o que tem de oportunidade, né? E aí as coisas vão acontecendo. Eu defendi a tese num momento, eu não lembro a data exata, mas sei lá, em abril, num dia, uma quinta-feira eu defendo a tese. Na segunda-feira, 3 dias depois, era o concurso que eu estava inscrito. Nossa! E eu não precisava ter o diploma de doutor ainda para fazer a prova, era só para posse. Eu já tinha depositado, né? Mas a defesa só aconteceu dias antes de eu fazer o concurso, as provas do concurso público. E aí eu passei, a posse demorou ainda uns 2, 3 meses, mas aí eu já tinha o diploma de doutor. Mas foi muito encadeado as coisas. Eu tinha me inscrito nesse concurso, na verdade, uns 10 meses antes. Porque abriram essas vagas de concurso, e aí eu me inscrevi, e aí eu não sabia quando ia ser a prova, porque exigia doutor na data da posse. Só que isso é uma coisa, inclusive, para quem estiver assistindo a gente, quando o edital fala na data da posse, você está durante o doutorado, se inscreva no concurso, porque concurso, vem um presidente, suspende por um período. É verdade. Você está inscrito, aí você faz, se você passou, não te dá posse, demora meses, mas você já está aprovado, o concurso tem validade, depois né? Resolve, né, Renan? E aí foi isso que aconteceu comigo, eu me inscrevi. Falei, vou juntar todas as tralhas que eu tenho, nunca tinha organizado tudo isso, né? Porque juntar tudo que é artigo, tudo que é publicação, palestra que deu, comprovante de tudo, não sei o quê. Juntei, me inscrevi, e aí o concurso aconteceu logo depois, eu passei e fui tomar posse, daí alguns meses depois. Então as coisas também vão, nessa coisa de ser inteiro, de se colocar, de se entregar. Eu acho que aí as coisas vão acontecendo, né? E vai dando certo. Tá vendo? Ai, como eu tava planejando tanto lhe ouvir, mas aí teve tanta coisa que aconteceu, aí você ficou dodói, eu falei, vou esperar. E aí depois eu tive que esperar um mês, porque você não tinha tempo. Fazer o quê, né? Tava no meio do semestre. Amor, agora eu acho assim, que a sua história já tá aí, porque a sua história é uma história de sucesso, mas esse sucesso não é esse sucesso que todo mundo fala, não. É o sucesso da sua felicidade, de estar, né? Que é isso que eu gosto muito. De se sentir realizado, né? Isso. E também você é bem-sucedido também. Mas só que o que mais importa para mim é a sua inteireza mesmo. E agora, a gente podia falar sobre o tema, e eu queria te fazer uma pergunta. Esse tema que nós falaremos é muito palpitante. Nós teremos 25 minutos para falar. Se precisar de você falar alguma coisa, você pode voltar ou você está com algum compromisso de horário? Assim, se quiser posso voltar. Só vou precisar tirar o fone e boto para carregar, porque meu celular provavelmente não vai durar tudo isso, mas então, eu consigo voltar. Carregar, porque eu acho que o tema é muito palpitante, você é
um conhecedor de direitos fundamentais. É um tema que é muito atual, rolou agora, né? A gente escolheu o tema, tinha acabado de acontecer esse problema da Magazine Luiza, né? Então, agora eu quero que você Sim. comece a falar do tema. E aí, como que você Eu vou um quer pouquinho falar? para trás, aqui eu vou arrumar, Arrume para eu tudo. poder carregar. Fique à Porque vontade, eu vim amor. aqui fora, eu estava com um marceneiro trabalhando até agora em casa, meio um caos aqui, mas eu Tá tô... muito bonita a vista. Tá lá Pois você é, eu tive que sair aqui fora porque lá dentro tava um barulho ainda de instalação de móvel. Hoje a minha estante de livro eu arrumei hoje, tava tudo encaixotado depois da mudança, né? E aí eu não consegui arrumar antes e tal, fazer a estante, então eu fiz agora e estava arrumando. Por isso que eu vi o livro do professor Amaury. Então eu vou Eu vou aproximar um ver pouquinho aqui, aí eu boto para carregar. eu vou ver com o Marcelo, ver se tem lá um exemplar para você, tá? Ah, eu quero demais. Porque eu sempre falo com o Marcelo Mascaro ainda. Então, Você e fala... porque esse livro você tem que ter, né, amigo? Tá lá o seu nome, é histórico, né? Claro, eu estava pensando nele, eu procurei. Sabe aquele que eu pensei nele hoje? Eu até Você tirei vê foto nossa de um outro conexão. que ele me deu um... Deixa eu colocar o carregador aqui. Ele me deu uma dedicatória. Hum, Eu vou tirar aqui para colocar, ficar mais fácil. uhum. Ele me deu com uma dedicatória o compêndio de direito sindical. Sim, E eu aí eu tenho. procurei esse, que eu falei, eu quero encontrar um que tenha o meu nome ali, né? Aquele que tinha o meu nome. E aí eu não encontrei. E aí você não sabia que eu ia fazer isso, né? Lembrar dele. A surpresinha era essa, mostrar você no livro dele. Não, muito bacana. É Pronto, bom, agora né? está carregando, aí não tem o prazo. Pronto, amor. Agora vamos falar do tema. Nosso tema ele é dividido em dois, mas ele é entrelaçado, né? Na verdade, né? Porque os direitos Sim. fundamentais e ações afirmativas é tudo, né? Vamos agora com você. Então, esse tema a gente estava conversando para escolher um tema ali, e eu acho que ele veio naquele momento, né? Pouquinho Foi. tempo antes ele chegou ali. Deixa eu só É. arrumar a base do Fica à celular. vontade, fica à vontade, fica à vontade. Isso é o bom de live, é espontâneo. É, a gente faz bem espontâneo. Deixa eu ir para o ladinho. E aí a gente, logo que veio esse tema da Magazine Luiza, né? Que fez um edital de trainee sobre, enfim, voltado para pessoas negras exclusivamente, esse edital. Então, é um edital de contratação, como vários editais que a gente vê no mercado de trabalho, que as empresas fazem, né? Só que voltados para a população negra. Isso gerou uma comoção, né? Uma juíza do trabalho fez um tweet dizendo que na Constituição dela não tinha esse conceito de igualdade, né? O que é muito estranho já de partida, porque é uma juíza do trabalho. E no Twitter dela, o perfil dela dizia que ela era uma entusiasta, uma amante, ou uma... Não lembro a palavra, mas é uma pessoa que gosta muito do artigo 5º da Constituição, que é justamente dos direitos individuais, que consagra, né, vários direitos fundamentais ali junto com o artigo 6º, 7º, que são dos direitos sociais. E ela dizia ali, e ela disse que não tinha esse conceito de igualdade. E aí que eu falei, né, a gente pensou, vamos falar de ações afirmativas e de direitos humanos, porque acho que direitos humanos é um tema que me encanta, porque os direitos humanos eles carregam sempre uma tensão, os direitos humanos, que de um lado se afirma uma igualdade geral, tem uma regra de igualdade geral entre todo mundo, né? Isso está na origem do discurso dos direitos humanos lá na Revolução Francesa de 1789, na independência norte-americana de 1776 e na Constituição depois dos Estados Unidos. Essa ideia de que somos todos iguais, né? Nascemos todos livres e iguais em direitos, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que não é uma verdade, né? E a história foi mostrando que não era todo mundo igual. Então, lá na França, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Tanto que uma mulher que faz a Olympe de Gouges, durante a Revolução Francesa, ela era uma revolucionária, ela faz a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, dizendo que as mulheres nascem e são iguais aos homens em direito.
Se ela diz isso, é porque as mulheres já não estão iguais aos homens em direito. Lógico. E ela foi guilhotinada em 1793, condenada à morte. Ou seja, as pessoas não tinham os mesmos direitos. Quem era estrangeiro não tinha o mesmo direito que um cidadão na França, depois da Revolução Francesa. Os escravos nas colônias francesas não tinham também os mesmos direitos. Então, veja que você tem uma proclamação da igualdade formal entre todo mundo, mas materialmente as pessoas não são iguais. E nem todas têm o mesmo acesso, né, à cidadania, à liberdade, a essa igualdade. E por isso que foi muito importante que vários movimentos fossem surgindo, né, o movimento trabalhista mesmo, sindical, já no 18 e, sobretudo, no 19, falando, olha, com as revoluções industriais, falando, os trabalhadores não têm a mesma cidadania, os trabalhadores não votam, né, os trabalhadores não têm cidadania política, não pode votar. E aí começa a brigar e consegue o direito ao voto durante o 19 e o 20, né? Acaba com o voto censitário, o voto por dinheiro, né? Por posse, por propriedade. E aí vem movimentos também, como o movimento das mulheres, que vai dizer, olha, as mulheres também não têm nem cidadania política, as mulheres não votam, as mulheres foram votar no século XX. E já da metade do século XX, muitas vezes para cá, em vários lugares. No Brasil, nos anos 30, mas o Brasil ainda foi um país que reconheceu mais cedo, né? Mas em vários lugares, inclusive da Europa, em momentos posteriores. Então, as pessoas negras também, né? Que em vários países no Ocidente estavam sendo escravizadas, submetidas a regimes de trabalho forçado, e que não tinham cidadania nenhuma reconhecida, que tiveram que lutar pela abolição, lutar pela inclusão, né? Então, tem toda uma história muito bonita dos direitos humanos, que não é só essa do código, da declaração formal, né, que nasceram os direitos humanos, né? mas é a história da luta, né, de que todos os direitos que a gente olha, né, para se inscrever numa lei, né, formalmente, para estar numa decisão judicial, para estar num livro de doutrina, ele tem um processo histórico que é tão bonito de se olhar. É isso que me encanta no direito, por isso que eu gosto dessa fronteira com as ciências sociais, que é olhar para a história, olhar para a sociedade, né, para como que foi construído esse direito. E por isso que é muito interessante ver como que esses movimentos todos foram mostrando que a igualdade formal ela não vale nada sozinha. Não basta a gente proclamar que todo mundo é igual, nós precisamos trabalhar e materialmente fazer com que as pessoas tenham igualdades de oportunidade. E aí é que entra essa outra dimensão. Então, os direitos humanos, além de uma igualdade geral, ele também tem carregado dentro de si um direito à diferença. Porque nós somos diferentes. Sim. E a nossa diversidade é muito bonita. Isso é o rico, né? Isso é muito rico. Essa pluralidade dos modos de vida, de existência, né? De raça, de etnia, de língua, de cultura, de nacionalidade, de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim. Nós temos muitas diferenças que nos caracterizam. E nem todas essas diferenças, elas justificam desigualdades. Ou seja, a gente pode falar de diferenças de gênero, né? Eu sendo homem, você sendo uma mulher. Agora, nada justifica a realidade do mercado de trabalho da advocacia no Brasil, que é as mulheres com menos chance de crescerem nos escritórios de advocacia ou ganhando menos, fazendo o mesmo trabalho que homens fazem. E há várias pesquisas mostrando isso. Muita. Não, você não sabe. No judiciário, a presidente do tribunal ela também foi minha entrevistada, a Hilma, agora Sim. Já não é mais, já trocou. Ela disse que a maioria é mulheres e os cargos ainda não são. Chefia, né? Coordenação, direção, estão nos cargos mais baixos. Agora que nós temos uma presidente do TST mulher. Pois é, quanto tempo tem o TRT, o TST? Né? São cortes que estão chegando aí há dezenas de anos, talvez até uma centena. E ela falou também da questão dela, porque ela é negra, né? E aí negra, ela exatamente. disse, ela falou sobre isso, por isso que cruza com o seu tema. Ela falou assim, como que vai falar de racismo reverso se nem acabou o racismo? E se o branco nunca foi perseguido? Exato, exato. E você sabe que o professor Amaury uma vez me falou isso,
né, que ele, eu não sei se ele se reivindicava como negro e tudo mais, mas ele disse que ele era visto assim, né? Ele falou, eu acho que eu sofri preconceito. Um dia, Ele falou conversando com para ele, mim ele também. falou, Ele né, me por não partilhou. ser promovido, porque o professor Amaury era de uma grande autoridade acadêmica, doutrinária, era um juiz de carreira e que, de fato, não conseguiu ter a projeção, né? Chegou já muito tarde no tribunal, logo se aposentou, não conseguiu ir para o TST, por exemplo. E o né? tribunal fez uma homenagem a ele por causa disso, depois, né, quando ele estava já doente, lembra? Sim, eu lembro da homenagem. Mas é isso, né? Então, veja que isso, para mim, é uma questão que me interessa muito, né? De entender como que as nossas diferenças, que fazem parte da gente, né? Que nos constituem como sujeitos, como indivíduos, essas diferenças se transformam em desigualdades. Porque as diferenças, sim, são algo que a gente deve prestigiar, valorizar, né? Agora, a desigualdade, não. Não. Porque é moralmente injustificável uma mulher ganhar metade do que um homem ganha num trabalho, né? Uma mulher negra... Essa frase sua é belíssima. Moralmente injustificável. É isso. moralmente, não tem explicação, né? Para a gente colocar as diferenças, a gente explica, né? Dizer, eu sou uma pessoa branca, porque a gente tem características que a gente olha para... Isso foi construído socialmente. Então, a gente sabe o que é uma pessoa branca, uma pessoa negra, né? O que é uma mulher, o que é um homem. Você tem uma construção que diz o que é isso na linguagem. A gente sabe classificar, né? O ser humano classifica o mundo para conhecer o mundo e a gente tem classificações. E tem diferenças que são legítimas, elas existem. E muitas vezes elas nos orgulham. Né? Eu tenho orgulho de ser um homem gay, né? Algo que seria o motivo de preconceito, de discriminação e que né, em geral, um estigma, é algo que me orgulha e que eu gosto de dizer que eu sou e que para mim é uma questão importante e tal. Mas não justifica o fato de igual a mim. Eu sou uma mulher solteira, na minha idade. Eu tenho orgulho de falar que sou solteira, que não me casei por qualquer motivo. Posso até me casar agora, mas só por escolha. Exato. E é isso, nós temos várias características, né, que nos marcam. Só que essas características não precisam se converter em desigualdade. É um processo social que é perverso, que pega essa diferença e converte numa desigualdade. E aí quer justificar a desigualdade pela diferença, mas não é isso. A desigualdade foi construída depois da diferença. Exatamente. Então, o Boaventura de Souza Santos, ele tem uma frase que eu gosto muito num texto sobre direitos humanos, que é sobre uma concepção multicultural de direitos humanos que ele traz, né? E ele fala o seguinte, que nós temos o direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza. Então, eu tenho direito à igualdade quando a diferença me joga para baixo, mas eu tenho direito à diferença quando a igualdade me descaracteriza. Eu tenho direito à diferença quando a igualdade me descaracteriza, me anula como sujeito. Belíssimo. Então, o que eu gosto dessa ideia de direitos humanos é como sopesar e fazer esse equilíbrio entre um direito geral de igualdade e esse direito à diferença que nós temos. Porque, para muita gente, o direito à igualdade não valeu, não deu cidadania. Né? Era só o homem branco, europeu, proprietário, heterossexual, que de fato teve acesso aos direitos. E os movimentos todos, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento trabalhista, foram mostrando que precisava abrir essa ideia de igualdade, mostrar as diferenças, mostrar que a gente não é mesmo igual. Já falou isso lá atrás, né? Você não pode tratar igualmente os desiguais. Exato, é uma teoria da justiça que vem lá da Grécia, né? Que foi um pouco apagada nesse período, que as pessoas esquecem. É uma máxima aristotélica, né? Exato, é elementar, é um princípio elementar de justiça, né? Exatamente. Você tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Exatamente. E por isso que essa ideia, né, que a gente começou falando de uma ação afirmativa, que o nome já diz, uma ação afirmativa, ela é uma medida de reparação, uma medida que visa a reparar, a corrigir uma desigualdade. Isso. Porque as desigualdades, elas não se corrigem naturalmente. Né? Elas são construídas fruto da nossa vivência na sociedade e elas só podem também ser desconstruídas se a gente trabalhar para isso. Isso.
né? Elas não são naturais, elas foram construídas em algum momento, a desigualdade, e elas também podem ser, portanto, desconstruídas, e nós precisamos de mecanismos. E a ação afirmativa é um dos mecanismos que o direito tem para corrigir isso, né? Para conseguir concretizar essa máxima aristotélica, né? Essa ideia de uma justiça social, de uma igualdade material, porque a nossa Constituição ela não prevê só a igualdade formal. Não. Nossa Constituição ela também é o constitucionalismo social, prevê também uma Sim, igualdade a material. nossa Constituição ela não é neoliberal, ela tem a visão europeia de justiça Exato. social. Não adianta querer, ela não foi feita nesse modelo, né? Exato, ela tem uma outra concepção ali de constitucionalismo social, de garantir, Exatamente. portanto, uma igualdade material, uma igualdade de oportunidades. E veja que não é impor um modelo que todo mundo é igual a todo mundo, porque a gente não precisa ser igual a todo mundo. Né? Nós podemos manter as nossas diferenças e cultivar as nossas diferenças, porque é lindo ter diferença, é lindo o Brasil ter suas populações originárias, seus povos originários indígenas, né? É lindo a gente ter culturas diferentes convivendo no Brasil, né? Alguém que é do sul do país, alguém que é do nordeste, alguém que é do norte, do centro do país, e nós mantermos as nossas práticas culturais diferentes, isso enriquece muito. Né? A gente aprender como que se fala em um país o sotaque, o tipo de comida, tudo isso é muito legal. Mas nós precisamos ter igualdade de oportunidade, porque é disso que se trata a igualdade material. Né? As pessoas precisam ter condições para aí sim a gente falar em meritocracia, para dizer, olha, a pessoa teve oportunidade e ela quis ter menos, ela não queria ter tudo isso, mas ela pode ter o mínimo do que ela quiser ter e ela, se ela quiser, ela tem que ter o mesmo acesso à educação, à saúde, ao emprego digno, à moradia, né? No fundo é um princípio básico de igualdade material. Então, me estranha muito quando pessoas do direito, do campo do direito, e uma juíza que trabalha com direito do trabalho ali no dia a dia, verbaliza isso, né? De que na Constituição dela não tem ação Ainda afirmativa. bem que ela é minoria, né? Porque a posição dela foi trucidada, porque a Ana Matra, todo mundo se posicionou ao contrário, né? Sim, e é muito bom ver esse amadurecimento, e que não é algo também de sempre, né? O judiciário, em vários momentos, sempre foi muito conservador, mas ela está simplesmente indo contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? O STF, há 10 anos, ele declarou a constitucionalidade das cotas, das ações afirmativas das universidades, no sistema universitário. Né? E que é muito bonito. Eu trabalho numa universidade federal e mais da metade das pessoas hoje no sistema público federal, no país inteiro, mais de 50% são negras. O Gilmar Mendes acabou de declarar ontem, eu até peguei o Twitter dele, ele tweetou isso, que é importante resgatar a questão do que os negros passaram, que a ação desse tipo ela tem que ser valorizada e respeitada, e é constitucional. Ele falou isso, Gilmar Mendes, no Twitter dele. Exato, né? O STF julga isso há 10 anos. Em 2017, veio um outro caso para o STF, que era da constitucionalidade das ações afirmativas em concursos públicos, que são contratações do Estado, da administração pública. E o STF julgou pela constitucionalidade da ação afirmativa. E aí uma juíza disse que no mercado de trabalho privado não é constitucional. Da onde ela tira isso? O STF já interpretou a Constituição, dizendo que a nossa Constituição, sim, o princípio da igualdade e da não discriminação, ele estabelece a necessidade de você implementar medidas de ação afirmativa. Sim, sim. Né? Então, é uma construção muito bonita do direito isso, né? Das ações afirmativas, e que, infelizmente, alguns setores ainda não entendem. Né? Mas eu acho que é como você disse, são setores minoritários, porque a gente conseguiu, né? Eu acho que entender isso, e graças à luta do movimento negro também, de visibilizar isso na sociedade, dentro do campo do direito, né? Cada vez mais tem juristas negros que estão trazendo essa discussão, e tem já ações afirmativas implementadas. A Argentina, há 2 meses, aprovou uma legislação, né, do governo agora, do Alberto Fernandes, uma legislação importantíssima e paradigmática, que é de ações afirmativas no mercado de trabalho para pessoas trans.
para travestis, mulheres trans e homens transexuais, o que é algo muito bacana. 1% da empresa, da Folha, precisa ser para pessoas trans. Então, é um jeito também, e tem universidades no Brasil que já têm ações afirmativas para pessoas trans nos processos seletivos, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa história, para entender o que são os direitos humanos, né, no Brasil, no nosso lugar. O Brasil tem uma trajetória, o Brasil não nasceu ontem. O Brasil tem uma trajetória de escravização das pessoas negras. Esse é o 300 problema. e tantos anos, né, de exclusão das pessoas negras. Em relação às pessoas trans, também um processo de exclusão, de marginalização, né? E a gente precisa, quando pensar, né, em medidas, em tudo, nós não podemos pensar com uma cabeça formatada de um liberalismo de igualdade formal, porque isso não serve para todo mundo. E a nossa Constituição, ela não é neoliberal. Ela tem outros valores, ela foi feita lá atrás, no momento de valorização do bem-estar social. Não é esse. Isso é uma coisa que... Eu não estou falando isso por ideologia, não. Isso é uma questão científica. É constatação. É o que ela visa. Exato. Precisa... Isso o professor Guilherme Feliciano fala muito. E é claro, a gente precisa ver qual é o modelo da nossa Constituição. Sim, tem que ter uma interpretação sistemática, né, da Constituição, dos dispositivos. Não podemos ficar fazendo uma coxa de retalho só. Né? Então, a nossa Constituição, como você disse, ela é uma Constituição que ela é herdeira da Constituição de Weimar, do constitucionalismo social mexicano. Exatamente. Né, 17, de Weimar, também em 19. Ou seja, a gente tem paradigma da Constituição Portuguesa de 1976, que muito influenciou o Brasil depois da Revolução dos Cravos. Né? É um constitucionalismo dirigente, ou seja, a nossa Constituição, ela fixa um programa de desenvolvimento nacional, inclusivo, né, o que igualdade. O Canotilho lá atrás falava, agora ele deu uma mudadinha, né? Mas ele era assim, né? O Canotilho deu uma mudada, mas ele era assim, né? Ele deu uma mudadinha depois, né? Nas mudanças constitucionais ali, no prefácio da segunda edição. Mas ele é um dos formuladores, né, do constitucionalismo dirigente, desse conceito, e que é uma ideia muito importante, né, de que politicamente se fixam certos objetivos de desenvolvimento para uma sociedade, que são objetivos de igualdade, de liberdade, de justiça, né, e que tem algumas cláusulas pétreas, inclusive, que não podem ser alteradas, não pode vir uma outra geração para querer mudar isso. Né? A Constituição ela tem isso, ela tem uma certa tendência à permanência, né? Sobretudo nas cláusulas pétreas. Esse é o escopo, né? Ela não pode ser, né? Esse é o escopo. A Constituição é para dar essa estrutura, né? Exato. E os direitos fundamentais fazem parte disso. E os direitos sociais são direitos fundamentais, né? Então, nós precisamos entender isso. E colocar isso na prática. O que a Magazine Luiza fez, e não é propaganda nenhuma aqui da Magazine Luiza, né, é o mínimo, né? É o mínimo. É o que a lei estabelece e é o que todas as empresas deveriam estar fazendo para corrigir uma desigualdade histórica, que é uma desigualdade estrutural, que é uma desigualdade sistemática, institucional. Agora vamos dar um pequeno intervalo, sim, nós vamos sair e voltar. Para a gente depois, na hora que você conseguir fechar seu raciocínio, tá bom, queridos? Gente, fiquem aí, eu vou encerrar e vou voltar. Beijos daqui a pouquinho, tá, querido? Até já. Olá, queridos. Agora nós estamos voltando. Podem voltar, daqui a pouco o Renan vai retornar conosco. Porque esse tema é muito relevante, nós precisamos continuar para poder fechar, e ele tem mais argumentos para nos trazer. Vamos aguardando. Vocês desculpem tirar os comentários, porque ninguém viu o rostinho dele mais, então a gente tirou os comentários. Aí, agora vamos esperar o Renan entrar. Já apareceu o convite para você, Renan? Senão eu vou mandar o convite.
Eu Já agora voltei. eu tô ficando especialista, Renan. Você Foi vê, rapidinho, eu você já peguei voltou. você rápido. Não, gente, olha só, que eu comecei a fazer as lives em julho, dia 15 de julho. E aí, tudo bem. Aí, de repente, não sei o que foi acontecendo, o Instagram foi, meu celular ia tudo bem, começou a bloquear. Aí, o que eu fiz? Adquiri outra internet, troquei meu celular, agora não tenho mais problema, né? Mas quem fez a primeira live comigo foi o professor Alberto Leves, você lembra dele? Da de Modena? Lembro sim. Que legal. O que eu achei legal, sabe, que esse projeto, é que se todo mundo que eu convido aceita, porque essa coisa de falar da história, né, de colocar tudo isso assim, todo mundo está gostando. Você sabe que teve pessoas que eu entrevistei que 2 ou 3 vezes os olhos encheram d'água. Tão bonitinho. Ah, muito legal, né? Muito legal falar, né, da trajetória, pensar nisso e ver como está até aqui, da relação, né? São pessoas com quem você tem relação também, que você está convidando, né? Não, Então é todas bacana isso. a maioria tem vínculo, né? Meu vínculo é um pouquinho vasto, né? Você viu? Mas isso é muito legal. E é legal de democratizar. Eu acho que na pandemia a gente fez muito isso, né? De conseguir usar essas redes também para se encontrar mais, para ter mais contato, porque a gente ficou todo mundo isolado, de repente, não podia mais sair, ver ninguém. Então foi um meio também da gente trocar, compartilhar conhecimento e rever as pessoas, né? É muito gostoso. Renan, então vamos agora continuar no seu raciocínio. Você estava colocando da Constituição, de tudo isso, das ações afirmativas, porque é muito importante a gente ver isso tudo, né? Sim, e acho que é o que a gente estava colocando, né? Que você tem que reparar desigualdades que são históricas. Eu vou tirar os comentários, gente, me desculpa, senão ninguém vê o rostinho do Renan. Só vi que minha avó entrou ali pelos comentários mandando coraçãozinho. Beijo, vó. Então, isso que é o ruim de tirar, mas eu vou voltar aos comentários no finalzinho para as despedidas, para a gente fazer uma festinha, né? Tem que fazer a festinha. Por isso que eu não mas gosto minha avó, ela tá super no Instagram, ela acompanha tudo que eu posto. Beijo, vó. Beijo, vó, beijo. E a gente estava falando, então, de como que essas ações afirmativas não são algo tirado da cartola. Não foi a Magazine Luiza agora que resolveu fazer alguma coisa que só ela pensou, que nunca tinha acontecido. Tem um debate tão grande sobre isso na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que é um modelo super importante de constitucionalismo para a gente, de debate, mas essa questão é uma questão que a Suprema Corte dos Estados Unidos se debruçou de maneira muito forte, justamente pela luta dos direitos civis que o movimento negro teve nos Estados Unidos desde os anos 50, né, 40, 50, sobretudo, os primeiros casos que chegam na Suprema Corte para acabar com o regime de segregação racial que havia. E para depois entender que não acabaria esse regime de segregação racial nos Estados Unidos, havia uma divisão, né, de escolas, de bebedouros. Uma pessoa negra não podia tomar água no mesmo bebedouro que uma pessoa branca. Era um regime de segregação física, as escolas eram separadas, as pessoas não podiam estar no mesmo ambiente, né? Então, lá teve toda uma construção para poder, primeiro na educação, acabar com a segregação, os primeiros casos na Suprema Corte, os precedentes. Depois vão chegar precedentes sobre ações afirmativas, né? E lá vai haver essa construção jurisprudencial que vai influenciar no nosso caso. O nosso modelo vem muito dali, né? Que vai influenciar outros lugares do mundo também. Que é a ideia de que uma desigualdade, você não acaba com ela só acabando com a segregação e dizendo formalmente somos todos iguais. As pessoas não se tornam iguais da noite para o dia, simplesmente porque não existe mais uma lei dizendo que elas são diferentes. Isso. Né? Então, não é uma lei. No caso dos Estados Unidos, você tinha leis de segregação específica, né? Desde o Jim Crow, o formato depois da escravidão, as leis de segregação. Você tem um modelo diferente do brasileiro, do racismo brasileiro, etc. Mas, nos Estados Unidos, você teve essa construção da jurisprudência de entender a discriminação direta, que é aquela baseada claramente em critérios proibidos, chamados assim, que é raça, gênero, sexualidade e tal, e que você teve também por critérios indiretos, que é a discriminação indireta, que já é interessante, que é a discriminação institucional. Discriminação não é só quando eu deixo de contratar uma pessoa negra
e eu coloco claramente, falo, não te contrato porque você é uma pessoa negra. Mas é quando eu faço sucessivos processos seletivos e todos eles, nenhum deles diz que a pessoa tem que ser branca para ser contratada, ainda que vários dissessem no passado e ainda no presente. Teve um anúncio de trabalho para empregada doméstica em Belo Horizonte em 2019, ano passado, que dizia que não podia ser negra. Não. Foi, isso repercutiu, né, na mídia, saiu na imprensa e etc. Ministério Público do Trabalho, né, daí atuou, foi em cima, etc. Mas, olha, em 2019. Mas fato é que a gente tem muito menos de exemplos disso do que tinha no passado. Por quê? Porque a discriminação direta já não é mais possível. E aquele requisito de boa aparência? Boa aparência, né? A gente que trabalha com direito do trabalho, esses anúncios discriminatórios por várias razões, né? Não pode ser uma pessoa gorda, gordofobia, enfim, uma série de discriminações diretas. Essas daí perderam espaço. Só que as pessoas continuaram, porque não mudou a cultura de todo mundo. Não é porque não está estampado no anúncio que a discriminação não está uma operando. questão também estrutural. Por exemplo, você vai falar assim, magia negra. Mas como assim? E a magia branca é boa e a negra não. E aí, assim, hoje eu me policio, porque tem umas questões que a gente já faz estruturalmente. Você fala, como eu lembro, como o pessoal falava quando eu era novinha, se veste preto, olha que coisa horrorosa. Sim. Sim, são várias expressões que a linguagem mostra, né? De como a gente... Cabelo ruim. Exato. Nossa. São muitas expressões, né? Muitas expressões que estão na linguagem, que estavam no dia a dia, e que a gente foi se atentando, né? Graças à luta do movimento negro, de chamar atenção para isso, né? Das pessoas negras começarem a tematizar isso, trazerem isso para, de alguma maneira, ter transformações. Então, quando uma empresa faz uma iniciativa como essa, de um edital específico de trainee para pessoas negras, isso é super importante, porque isso visibiliza os casos de discriminação indireta, que é uma discriminação velada, entre aspas, mas que está operando. Isso. E faz com que você não tenha contratações de pessoas negras. Né? Olha como é uma foto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dos juízes togados lá, dos desembargadores, juízes convocados do TJ de São Paulo, para ver. E é o maior tribunal do país, tem, sei lá, uns 300 juízes. Se tiver três, é isso. O nosso é 1%. Do trabalho. A presidente falou, lá deve ter no máximo uns 3 negros. Do TRT, né? No nosso TRT, a Rilma, ela falou sobre isso, sobre discriminação no trabalho. Ela falou... STF, Então, Joaquim Barbosa, só. Então, daí você tira como que é. E outra coisa... Exato, todas as empresas, né, são assim. E aí esse é o ponto, todas as empresas são assim. Né? A gente que trabalhou em escritório, quantas pessoas negras a gente trabalhou junto num escritório que é um escritório de ponta, como o do Mascaro? Né? E que não fazia discriminação, não tinha esse problema, não tinha. Não tinha uma política deliberada, é isso. Só que as coisas, institucionalmente... Né? Porque na faculdade de Direito as pessoas negras já não acessam. Exato. Então, já não chega, né? Já não chega. São vários filtros para chegar naquele momento. Aí se a gente chega e fala simplesmente assim, a Constituição diz que todos somos iguais, então o processo seletivo tem que ser igual para todo mundo. Olha o que a gente está perdendo, o que a gente está invisibilizando de diferenças lá de trás, estruturais. Né? Exatamente. É muita diferença. É muita diferença. E é diferença que se refletiu em desigualdade de acesso de oportunidade. Aí todo mundo fala que atitude... Olha só o discurso, Renan. No meu Facebook eu postei várias situações disso, né? Porque a gente tem que redobrar essa voz, né? Porque a gente tem essa obrigação. Amplificar. Essa obrigação, como pessoas brancas aliadas. Porque eu, mulher, sou discriminada, mas se eu fosse negra, eu seria muito mais. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, quando eu postei, veio uma pessoa e falou assim, essa é uma atitude de divisão, olha o discurso maniqueísta, de divisão. Isso está fomentando a divisão, isso é um racismo, alimentando o racismo. Falei, hello,
né? Dá para falar assim, hello, né? Não dá nem para discutir. Aí você percebe que como o racismo no Brasil é estrutural. Olha a E ele está pessoa, introjetado, né? ele ficou irritado porque era só negros, quer dizer que discriminou os brancos. Eu falei assim, mas todo mundo lá é branco. Eu falei, Exato, você está, na verdade, fazendo uma empresa mais misturada. Porque hoje em dia ela é uma empresa segregada, porque só tem branco. Ao fazer isso, você vai ter mais mistura lá dentro. Você não está excluindo. Você está incluindo, na verdade. E esse argumento, essa objeção que essa pessoa trouxe para você, é muito comum quando se começou a falar nas cotas nas universidades, por exemplo, nas ações afirmativas, que a ideia de que não existe raça, que somos todos humanos. E somos, sim, todos humanos. A raça não é uma questão biológica. Não é que a raça está dada porque biologicamente nós somos racializados, porque nossos genes são diferentes, porque os brancos têm mais algo ou menos algo do que os negros, do ponto de vista biológico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista hormonal. Nada disso. Né? Enfim, não é esse o determinante. A questão é que, socialmente, há raças. Se você olha para o mercado de trabalho e vê a posição de uma mulher negra ganhando 1/4 de um homem branco, 1/4 do salário de um homem branco, você só vai explicar isso não por uma diferença natural entre brancos e negros, mas porque tem uma diferença social, uma desigualdade, que faz com que essa mulher sofra uma série de obstáculos, de empecilhos e de desigualdades. Né? Então, as pessoas às vezes confundem você adotar uma ação afirmativa, que é para corrigir o racismo que é social, como se estivesse falando que tem raça. É evidente que não há raça. Não tem que ter raça. Nós somos todos de uma só raça, que é a raça humana, espécie humana. Só que, infelizmente, nós temos raça na sociedade. A sociedade criou raças. É uma produção do racismo, as raças. Desde a época colonial, que criou essa raça, que os negros podiam ser escravizados, que os negros eram inferiores, que os negros não tinham alma. A Igreja Católica, né, falou muito tempo isso. Então se criou raça. E socialmente essas raças ainda existem, elas operam. Elas criam desigualdades no campo educacional, no mercado de trabalho, na família. Né? Só olhar o trabalho doméstico no Brasil, em geral de mulheres negras. A grande maioria de mulheres negras, porque é a relação da casa grande com a senzala. Não, você sabe uma particularidade que você está falando das empregadas domésticas? Quando foi votar a convenção, acho que é 188, não lembro do número da convenção, 186, não lembro o número. A Adelaide, a minha amiga, ministra conhecida lá, que eu te falei, a Adelaide, ela foi empregada doméstica, ela estava lá. Eles queriam que tirasse o incentivo à educação. Você acredita? Olha isso! Pois é, e que é uma loucura. Quando foi no governo Dilma, em 2011, 12, enfim, né, que se aprovou uma legislação, uma emenda constitucional para dar os mesmos direitos que a Constituição de 88, tem lá o artigo 7º. Exato. São direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, tal. Vê uma série de incisos dos direitos dos trabalhadores, né? E aí, para as empregadas domésticas, vai lá e ressalva. As empregadoras só se aplicam estes e estes. Ou seja, é uma trabalhadora que não tem os mesmos direitos. A Constituição de 88 disse isso. Né? E aí teve essa emenda, justamente para se adequar, né, às convenções internacionais e a um princípio básico de igualdade. Né? Isso gerou uma resistência enorme. Foi muito difícil essa aprovação no Congresso. Nossa! Por quê? Porque a maioria dos parlamentares tem trabalhadoras domésticas e não querem que mude a situação. Né? Então, eu acho que a gente precisa... essas ações afirmativas, elas são importantes porque elas provocam mudanças institucionais e mudanças culturais nas nossas cabeças, porque é disso que precisa. As pessoas precisam começar a pensar fora da caixa, entender a importância disso. E aí as pessoas vão convivendo com mais pessoas diferentes. Isso. E aí vão tendo aula com professores. Eu não tive professor, tive uma professora só, na faculdade inteira negra. Em 5 anos de faculdade de Direito. Né? Então, isso é uma coisa que a gente fala, onde a gente vê as pessoas negras, né? Que tipo de trabalho? Por isso que eu gostei também, sabe, é Ana, super do importante. movimento que os negros fizeram,
que eu achei muito legal é que ele vai contar assim, isso acontece com você, branco, mas isso acontece comigo. Você já viu aquele movimento? Cara, demais, aquilo mexeu comigo de uma tal forma. Eu não tinha. Eu sempre tive compaixão, mas eu não tinha a dimensão. Porque eu não sofro como eles. Sim. E Ou uma na coisa hora... muito simples, que é um teste que o movimento negro, as pessoas que estudam isso, sempre sugerem a se fazer, que é o teste do pescoço. Que é quando você está num lugar, num ambiente, seja numa empresa, seja num bar, seja num restaurante, seja numa reunião de família, você fazer o teste do pescoço, que é fazer isso, ó. Olha para o lado e conta quantas pessoas negras tem. E o que elas estão fazendo. Porque, em geral, elas vão estar servindo em algum lugar. Né? Então, é muito importante a gente entender isso, que o mundo ele é dividido. Não precisa ter lei para dizer isso. A discriminação opera por vários mecanismos. A desigualdade ela opera por várias instâncias, por vários mecanismos. Então, nós precisamos de algo como ação afirmativa. E é simples, é algo muito simples, é muito fácil de fazer. É só colocar um edital como a Magalu fez agora. Exatamente. E que vários outros concursos públicos já têm feito. E isso é promover a igualdade. Por isso que isso é promoção de direitos humanos. E é resgatar, né, a questão colonial do Brasil que explorou os escravos. E, assim, é uma questão histórica. Exato, é olhar para a nossa história. É no mínimo, né? É o mínimo de decência, né, Renan? Exato. E reparar essas violências minimamente, do ponto de vista coletivo, né? É um dever do Estado brasileiro, é um dever da sociedade, é um dever de nós brancos, né? E pensar ações afirmativas para grupos que são marginalizados, pessoas trans também. Sim. Né? Tem uma discussão hoje colocada. Então, eu acho que a ideia de ação afirmativa ela é muito rica. Como é que ela chama aquela filósofa? Ela negra, linda, maravilhosa, esqueci o nome dela agora. A Angela Davis? Daqui do Brasil. Ah, Djamila Ribeiro. Djamila. Ela disse que eu assisti uma live dela sobre isso com aquele humorista. Agora estou esquecendo o nome de todo mundo. Porchat? E ela Porchat. Eu ia falar Porchat e falei, sabe o que é Porchat? Que você sabe, que você lembra de mim, né? Eu conto a história do filme e não lembro o nome, você sabe. Né? Eu conto a história inteira do filme. Patrícia, qual é o nome? Não me lembro. Pensa. Porque a minha memória é interpretativa. Eu não tenho memória decorativa. Então, assim... Aí ela coloca que hoje, quando nós falamos sobre o racismo, nós temos que fazer a interseção de todas as questões. O racismo, o negro, a questão da homossexualidade. Não dá para ficar mais separado. A interseccionalidade, né? De entender todos esses eixos de desigualdade. Isso. Eles são múltiplos, né? Eles operam e isso se cruza na sociedade. Todas elas estão aí. E todas elas marcam muito o Brasil. Você imagina, uma pessoa negra, mulher e ainda homossexual, transexual. Imagina. Olha. Pois é. Então, pois é, e por isso que não dá para esperar que uma pessoa que tenha vários desses marcadores, que a gente chama na sociologia de marcadores sociais da diferença, porque são os marcadores que nos diferenciam socialmente, que uma pessoa dessa tem as mesmas oportunidades, porque não vai ter. Não vai ter, porque a desigualdade ela se perpetua geração em geração. Né? E ela vai na educação, aí afeta a educação, já a pessoa não vai ter o mesmo nível de formação, ela não vai estar no mercado de trabalho com o mesmo tipo de trabalho, já não vai estar no mesmo processo seletivo. E quem tem dinheiro, por outro lado, e é branco, e é homem, vai ter uma série de privilégios. E que não são privilégios, muitas vezes, intencionais. Às vezes as pessoas se sentem mal de reconhecer os próprios privilégios, como, não, imagina, eu não tenho privilégio, eu não sou racista. Não é uma questão subjetiva. Não, é estrutural. Porque não é a questão intencional, é institucional, é estrutural. E o privilégio, ele é objetivo. Eu, por ser homem branco, eu tenho privilégios que eu preciso reconhecer na minha trajetória. Exatamente. Né? Que eu preciso reconhecer para
mudar a sociedade, inclusive, né? E para me aliar numa luta que é legítima, que eu considero importante do movimento negro, né? Pelas mudanças. Então, eu acho que o primeiro papel, como aliados, é um pouco isso, de a gente entender esses privilégios. E entender que quando se fala, não é necessariamente falar, você está sendo privilegiado e você... Não é tirar o mérito do seu esforço nas coisas que você fez, mas é entender que, além do seu esforço, também tem uma estrutura objetiva operando, que se chama privilégio. E que marca um lugar social, é um lugar social que, por sorte, eu nasci na família que eu nasci, que é uma família estruturada, que é uma família maravilhosa, que me deu condições, e etc, e etc. Né? E que muitas vezes não é a história de outras pessoas, e que cada um tem a sua história. Né? E que teve gente mais privilegiada do que eu, família com mais dinheiro, e que teve gente com menos. Então, é entender esses lugares sociais, né? E como isso acaba condicionando as oportunidades que nós temos na vida. Porque só assim a gente vai conseguir ter uma sociedade de fato igualitária, né? Que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. É que nós temos que auxiliá-los, né? Nós temos que agregar nessa discussão. Nós todos. Nós que temos a condição de não ser ignorante, de perceber o outro e olhar a dor do outro, nós temos que amplificar essas questões. Nós temos essa obrigação. Sem dúvida. É uma obrigação nossa, como aliados dessas lutas, né? Que são lutas tão importantes, que são, na verdade, a concretização dos direitos humanos que a gente começou falando hoje. Por isso que o tema foi muito, sabe? Quando a gente discutiu, foi rapidinho, né? Então tá. Porque... Vamos falar disso. Isso é a toda a interdependência. Renan, eu acho que a gente tá chegando no finalzinho, né, amor? Estamos, mas bom demais esse papo aqui. Tá uma delícia. Deixa eu voltar os comentários para ver quem tá aí, quem quer falar com a gente. Vamos ver. Olha só. Ó, eu queria te agradecer bastante. Você mora no meu coração, não pediu para entrar e nem paga aluguel. Que bom! Mas eu que te agradeço. Bom demais estar contigo, Patrícia, hoje. Enfim, um tempão que a gente já não conversava assim, de parar, olhar no olho. Ainda que virtualmente é como a gente tem conversado, né? Mas mediado, mas logo, logo a gente vai conseguir estar junto, matar essa saudade também, poder papiar, assim, prosear. Nós dois sempre conversamos muito. Olha quem está aí, o Neemias. Ei, Neemias! Você sabe. Um abraço, Neemias. A gente já teve longas conversas, né, amigo? Longas conversas. Muitas longas conversas. E conversas boas. Que o coração ficava satisfeito, né? E hoje meu coração está preenchido de ver tanta informação, tanta... E assim, é tão gostoso ver isso, né? Possibilitar isso. Eu estou muito feliz, apesar desse momento triste, de tanta morte, mas esse projeto que surgiu só poderia acontecer se fosse nesse momento. E assim, isso fez com que eu tivesse uma ressonância no meio que eu nem imaginava que eu ia ter, Renan. Eu nem pensei que eu pensei, vou fazer algumas lives, mas sabe que o fato de eu fazer com essa conotação, que é os profissionais que inspiram, ela ecoou no meio, porque todo mundo ficou feliz de ver as histórias das pessoas. Alguns aqui, alguns profissionais começaram como engraxate, outro como teve algum outro profissional que era trabalhador rural, outra empregada doméstica. Muitas histórias, mesmo que não seja nesse nível, assim, o nível as escolhas, mesmo as pessoas que tinham berço, a dificuldade de fazer escolhas, o sofrimento, sabe? Então, assim, essa coisa humana, né, Renan? Eu acho que isso é muito legal, essas histórias, né, as trajetórias, muito bacana essa sua proposta de buscar, né, começar com a história das pessoas e conversar sobre isso. Porque, no fundo, nesse momento isolado, eu acho que isso de espelhar, de ter referência, de conseguir ouvir o outro, né, de conhecer essas histórias, é algo que é muito gostoso. É quase igual uma série, né, que vai vendo cada episódio e vai vendo histórias diferentes e coisas que vão
convergindo, que é igual, que é diferente, vai mostrando essa diferença também, que é tão rica, né, entre todo mundo, de trajetórias, de E eu vivências. acho isso legal porque o que eu acho que está faltando mesmo na nossa sociedade é o humano em nós. Né? Esse humano que precisa ser resgatado, né? Olhar, saber o outro, né? E assim, e você é muito humano. Muito humano. Eu não estou fazendo um elogio, né? Porque o paciente é engraçado falar do humano para uma pessoa humana, né? Mas esse humano é o que nós precisamos lutar. De falar de direitos fundamentais, de ações afirmativas. E eu amo você. Eu amo você, gosto muito de você. Você é uma pessoinha. Eu gostei, eu fico muito feliz de você ter crescido tanto, de você estar se engajado, né, e ser ativista. Eu tenho muito orgulho de você. Você me orgulha. Obrigada. Bom demais ouvir isso. Já faz uns 12 anos que a gente se conhece, né? Lógico, Pensando aqui. 12 anos. É uma construção, né? E nem precisa estar muito junto para estar juntos, né? Sim, acho que quando a gente comunga de propósitos e tudo, a gente vai sempre afinado e se acompanhando de longe, mas o carinho sempre permanecendo assim. Olha, um grande beijo em você, um beijo nos seus pais, que eu conheço mais o seu pai, né? Eu não vi muito, que eu vi seu pai pessoalmente na Mascaro, mas a sua mãe eu não cheguei a conhecê-la pessoalmente. Dá um beijo na sua avó, que eu sei o carinho que ela tem por você, as comidinhas que ela Tá por faz. aqui, ó. E, gente, eu queria agradecer a vocês todos que vieram nos ver. E, assim, foi grande. Olha, na primeira parte que eu dei, eu encerrei, mais de 400 pessoas entraram na nossa live, Renan. Bacana, que bacana. É você, Renan. Legal. Eu já consegui o máximo de 200. Você que conseguiu isso, viu, Renan? Ah, é a gente junto aqui. E aí, um dia, eu quero que você pense numa outra live mais na frente, que você queira falar e me fala o tema, porque você é meu convidado especial, viu? Obrigado, Patrícia, é bom demais. Obrigado pelo convite. Um grande beijo em vocês, boa noite. Agradeço muito a presença de todos. Vivian, sempre aí me prestigiando nossa live. Um beijo em você, meu amor. Beijo para todo mundo acompanhando aí. Beijo, até mais. Tchau.